Bom, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer e tal pelo espaço e principalmente por eu poder vir de Ash Ketchum num evento. A melhor parte de organizar o evento é poder vir fantasiado. A ideia dessa mesa é a gente falar sobre metodologias, puxando já um pouco do que o Booth e o Campanella estavam discutindo no painel anterior e tal. A ideia surgiu assim de a gente pegar perspectivas diferentes de pessoas que estão estudando fãs de perspectivas muito diferentes, né? Tanto teoricamente quanto metodologicamente. Então, eu estou entrando agora no doutorado e estou mais fresco assim, ainda nessa questão, mas a Giovana já está aqui, já qualificou e tudo. E ela está lá nos Estados Unidos agora, estudando fãs de franquias de livros femininos. Ela vai explicar melhor e tal como isso funciona, mas a ideia é que ela venha falar com a gente um pouquinho sobre etnografia para estudar fãs. Em seguida, a ideia é convocar a Dulce, que eu acho que já pode vir para a mesa, né? Pode se juntar aqui? A Dulce vem falar de cartografias, que ela estuda audiências e o público de rap e hip hop aqui em Porto Alegre, e ela vem falar um pouco de como ela estuda esse público através da metodologia da cartografia. Por aqui, por aqui. E o Tarcísio, que vem de lá da Umesp, ele é doutorando agora, e escrevemos juntos um artigo sobre metodologias possíveis para se estudar fãs de produtos audiovisuais na internet. Então, ele vem falar um pouquinho... Pode sentar aqui. Não? Ele vem falar um pouquinho mais ou menos de como ele trabalha isso e também ele tem a visão de mercado. Então, a gente vai agregar essas visões diferentes assim, de como a gente pode estudar. Começar pela Giovana, que pode se apresentar e explicar um pouquinho melhor do trabalho, e daí a gente começa a apresentação dos slides. Ok. Bom, gente, então, eu venho estudando o mestrado em 2009. Na verdade, eu tinha uma mudança de projeto nesse primeiro ano de mestrado, porque eu descobri que se podia fazer essa pesquisa. Só para... Vocês estão mostrando aí a minha tá. Enfim, e nesse primeiro momento eu fiz uma pesquisa que é fãs de cultura pop japonesa que faziam a prática de scanlation, que era de digitalizar mangás, disponibilizar online, traduzir. E agora, no mestrado, ou melhor, no doutorado, eu comecei a investigar outra prática, que hoje eu estou vendo mais como uma mediação, que são as fãs de romances literários femininos, que vão abarcar romances históricos, inspirados, por exemplo, na Jane Austen, romances eróticos como 50 Tons de Cinza. Porque a gente tem uma realidade no Brasil de fãs que escrevem em blogs, fazem vídeos no YouTube, que têm parcerias com as editoras e fazem toda uma publicidade, toda uma mediação entre o fandom e o mercado relacionado ao romance literário feminino, que é o que eu estou chamando até agora. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Ok, só para conferir, porque estava... Enfim, então a minha experiência tem sido com etnografia para fazer esses estudos. Primeiro porque quando eu fui para o mestrado, estudar fãs era uma novidade, estudar fãs de cultura pop japonesa naquela época no Brasil ainda era uma coisa que estava se iniciando. Eu tinha que explicar para as pessoas o que era mangá. Chegava a ser nesse sentido quando eu ia para conferências, antes de realmente chegar na minha pesquisa. E era uma pesquisa que eu fiz mais fazendo perguntas e entendendo como é que funcionava a organização desses grupos. Então, ela foi muito mais online do que eu gostaria. Mas a minha visão e a perspectiva de alguém como fã dessa cultura pop japonesa, eu participava de eventos, eu estava engajada, eu inclusive criei evento na minha cidade, o primeiro evento na cidade, em Passo Fundo, na época. E então, eu tinha uma perspectiva offline de fã, mas a minha pesquisa foi mesmo como online, como pesquisa das pessoas. E hoje eu estou tentando fazer uma combinação de etnografia online e offline. E, de novo, eu sou também uma fã, eu sou uma leitora desses romances, então eu acredito que eu preciso me posicionar
sobre isso e deixar muito claro, porque isso tem contribuições, assim como tem seus lados negativos que talvez eu não perceba, mas pelo menos na tentativa de colocar essas questões, eu acho que fica melhor deixar isso aberto do que tentar esconder, entrar na lógica de uma ciência do século passado, da objetividade, esses assuntos. Por isso, então, eu estou trazendo hoje para vocês essa discussão de etnografia e a CAFAS. Vocês podem passar para mim o PPT? Então, nesse primeiro momento, eu vou a questão da etnografia, né? Que ela é o quê? Ela é para entender uma cultura estudada. Você tem que participar, assim como ter uma participação tradicional de observador. Ou seja, é difícil você estudar uma cultura e você simplesmente não interagir. Há casos e casos, e é claro que a gente precisa deixar isso claro, mas a maioria dos casos, principalmente quando a gente envolve fã, a gente faz uma etnografia que você não vai estar simplesmente lá, você tem uma participação mesmo que você não queira participar, mas só por estar lá isso já vai ter uma interferência. E esse fazer etnográfico, então, ele é relacionado com falar, escutar e agir junto com essas pessoas. E é meio difícil a gente pensar em pesquisas sem etnografia, existem e devem ser feitas, mas se a gente está recém começando essa área e pensando em formular realmente quem são esses fãs e certos fãs especiais, fandoms específicos, como, por exemplo, o que eu estou pesquisando agora de romance complicado, porque, por exemplo, a literatura no Brasil nem considera esses romances como literatura e isso de fã. E mesmo que ainda esse tipo de fã é uma novidade. Então, a gente ainda precisa fazer um esforço. Claro que eu estou falando como, por exemplo, teses e dissertações. Bom, nessa questão da etnografia dentro dos estudos de fã, seja ela offline ou online, a gente tem que pensar em algumas questões. Por exemplo, a gente precisa ficar atento às normas do fandom. E isso é muito importante que, se você já é um insider, se você já faz parte desse fandom, fica mais fácil de você averiguar isso. Mas é mais difícil, às vezes, quando você não faz parte. Então, é uma questão que vocês têm que pensar quando vão realizar suas pesquisas, principalmente se vocês têm tempo ou não para realmente se envolver. Além disso, a gente precisa pensar na questão da privacidade, principalmente quando a gente está pensando em fandom online, em etnografia online, porque as pessoas pensam que só porque está lá, porque está público, você pode usar isso, e é preciso ter cuidado com isso, há casos e casos. Consentimento, em alguns casos, é necessário. Existem relatos, por exemplo, de pesquisadores de fãs que foram dar aula sobre fanfiction e deixaram na bibliografia dos alunos algumas fanfics para ler. O que aconteceu foi que depois alguns alunos foram fazer comentários horríveis, trollar esses escritores, e aí foi um negócio complicado para pensar na interação dos fandom com a academia. E também essa questão da participação que eu estou trazendo aqui para vocês, até que ponto também é interessante ou não. A gente precisa também entender como essas comunidades operam, e isso acho que é o básico quando a gente vai pensar nessa etnografia. E uma das coisas importantes para os pesquisadores e para o fandom é que o pesquisador deixe claro que ele é um pesquisador. Independente se você é um fã e um pesquisador, ou só o pesquisador, se posicionar desde cedo que você é um pesquisador é muito importante para isso. Eu vou dizer que eu tive, assim, muita facilidade com os fandoms que eu estudei, porque logo de cara, mesmo eu me colocando, explicando, olha, eu sou fã, mas eu estou aqui pesquisando esse fandom por isso, por essas razões, eu tive muita sorte porque as pessoas sempre me respondiam, assim, muito facilmente, e elas ficavam felizes porque elas viam isso como uma forma de eu estar apresentando o fandom para outros lugares, para outras pessoas, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu fui falar pessoalmente com as meninas que são as blogueiras e booktubers que organizam os eventos literários em Porto Alegre,
E, nossa, eu fui só me apresentar até, olha, eu sou pesquisadora, eu ainda estou estudando, querendo saber como é que vocês funcionam como um órgão, como um fandom. E era para ser um negócio assim de 5 minutos só me apresentando para fazer essa primeira passo, para fazer esse entrée mesmo. E elas ficamos 2 horas conversando porque elas já começaram a me trazer altos tópicos, coisas que eu não tinha percebido que elas achavam interessante também. O que é interessante pensar é essa participação. No momento que eu fiquei aberta também para ouvir elas e deixarem elas trazerem tópicos, para mim, acho que ajudou muito na pesquisa. Desculpa. E aí acho que é importante a gente sempre esclarecer nossos posicionamentos e sentimentos, principalmente quando a gente é ACAFã. Claro que, assim, a minha experiência são com fandoms que, no caso do Escalation, que era uma prática ilegal, o fandom não via problema nenhum. As pessoas que eu entrevistei, elas não viam problema nenhum em eu estar entrevistando elas e divulgar os seus nomes ou apelidos, no caso do que eu fiz com os Escalators. Mas há casos que a gente tem que pensar que, de repente, são fãs de questões mais específicas que têm uma visão diferente. Então, eu estou muito falando aqui para vocês da minha experiência pessoal. Por isso que eu coloquei ali em certos casos, porque a gente nunca sabe. Mas é preciso ter esses cuidados éticos e também para a gente pensar como a gente pode melhorar a nossa pesquisa. E falando em ACAFã, só para deixar bem claro, vocês não estão vendo aí o meu PPT agora? Sim, pode passar? Vocês... Ai, tá, peraí que eu vou... Pode passar aqui? Tá, eu vou colocar aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Tu vai compartilhar? É melhor daqui. Eu vou passando, pode dizer. Tá, tu vai passando, tá. Porque eu fui falando e daí fiz uma citação ali e agora eu vi que não fez sentido. Eu tô já no 4º slide. AK Fan. Isso. Vai lá. Então, bom, só para deixar claro, o ACAFã é um termo que vai se popularizar com o Henry Jenkins, né? Quando ele define que é esse acadêmico fã, uma pessoa que é tanto fã quanto acadêmico. É preciso deixar claro também que tem uma tradução do livro dele, Invasores de Texto, que foi traduzido para português como academifã, mas eu ainda prefiro usar acafã, que é mais fácil de encontrar na literatura, e não vejo problema nenhum com a tradução. Mas, enfim, é uma forma que ele trouxe, uma questão metodológica, de entender que os ACAFãs estariam aptos a escrever uma maneira mais aberta sobre suas experiências no fandom. O próximo slide, então... é interessante que a Louise Stein ela vai destacar que ela considera o ACAFã alguém que também pode ser um pesquisador que estuda fãs e fandoms, mas não necessariamente pertence à comunidade. Mas a diferença é que ele não vai abordar esse fã como um outro. Então, é uma questão assim importante da gente destacar também as nuances que existem desses ACAFãs, que é uma coisa que a gente ainda não vê muito na bibliografia, mas que eu acho que a gente precisa discutir. Que é uma questão que a gente vai ver também quando se discute o pesquisador insider e outsider. E embora essas categorizações são importantes, eu acho que elas ainda são muito extremas e não se pensa um meio termo e que a gente precisa pensar. Por exemplo, eu me coloco como ACAFã nas minhas 2 pesquisas, do mestrado e agora do doutorado, mas a participação dentro do fandom não era diretamente fazendo o que esses fãs estavam fazendo. Eram de outras formas. Como, por exemplo, que eu estou descobrindo agora com as leitoras que eu estou entrevistando, com as blogueiras e booktubers dos romances, o que elas fazem e produção que elas fazem dessas obras tem uma especificidade que não é exatamente como a minha enquanto fã. E isso é uma coisa que, claro, eu vou ter que descrever melhor na minha tese, eu ainda estou formulando. Próximo slide, então. Já tá. Que a gente vai ver em bibliografia sobre etnografia também, que
é sempre importante a gente tratar do engajamento e da biografia do pesquisador. A Rini vai falar isso, por exemplo, na discussão metodológica, pensando na pesquisa na internet, mas a gente também vai ver, por exemplo, o Rios citando quando ele fala dos estudos de fãs, da autoetnografia ou uma etnografia de si, que é escrever como fã sobre cultura de fã, e que isso pode impor certos riscos potenciais para a crítica acadêmica, mas também facilita certo entendimento e formas de acesso impossíveis através de outros posicionamentos. Eu tive uma experiência muito interessante com a minha colega do Cult Pop, a Gabriela Gelain, que a gente foi fazer uma pesquisa sobre fanzine punk. E ela é totalmente insider, enquanto eu era uma outsider. E o acesso que a gente teve a esse material, por exemplo, dos fanzines, foi totalmente da parte dela. E uma das coisas que a gente discutiu até, porque eu como outsider, eu não saberia nem muito bem onde encontrar. Você precisa estar muito ligado à comunidade para ter acesso a esses fanzines. E é uma troca pessoal de mandar por correio, de eventos específicos. Então, eu como outsider teria muita dificuldade. Veja bem, eu chegaria lá. Não é que eu não conseguiria. Mas há uma dificuldade maior quando você não pertence a esse fandom, a essa comunidade. E isso é um dos potenciais do Hakafan. É claro que a maioria das outras pessoas que discordam vão falar que o problema é exatamente o mesmo, porque você está muito familiarizado e precisa de um distanciamento. Mas, de certa forma, é uma discussão que a gente vê que é fora dos estudos de fã mesmo, que a gente pode pensar sobre a questão da participação nas comunidades que a gente estuda. O próximo slide, por favor. Então, a gente precisa também pensar nesse posicionamento ético adequado e isso vai também requerer que a gente abdique desse trono do conhecimento e, de certa forma, nos deixa vulnerável. Isso é bem complicado, porque se você vai fazer uma autoetnografia de si e vai falar sobre a sua participação dentro dessa comunidade, você precisa se expor. E eu vou dizer para vocês assim que a minha experiência é muito desconfortável. Eu acho que na minha dissertação eu ainda não fiz tão bem como eu poderia fazer uma etnografia de mim mesma e explicar melhor esse meu contato. Mas é desconfortável, mas é essencial, eu acredito. E aí a gente vai ver mesmo que existem relatos dizendo que a etnografia ela tem sido identificada como um método baseado na vulnerabilidade, até falível em aprender e partir de erros. Então, por exemplo, ali vocês estão vendo na apresentação, no slide, desde o primeiro momento que eu já estava indo aos eventos, eu já estava fazendo as minhas anotações de campo, isso já estava tendo uma visibilidade e, ao mesmo tempo que é interessante, porque as pessoas vêm discutir comigo sobre isso, porque elas veem que eu estou estudando e elas vêm e comentam, é uma coisa meio vergonhosa. Próximo slide, por favor. E aí, aqui, vocês vão ver várias fotos de mim e uma brincadeira como eu pareço uma narcisista e isso é complicado porque como eu vou a esses eventos, como é que são esses eventos? Só para vocês terem claro do que eu estou falando. As blogueiras e booktubers, elas têm parcerias com as editoras e pelo menos uma vez por mês existe algum evento que vai falar de uma nova obra, um lançamento ou uma autora. Por exemplo, quando a Jojo Moyes teve o filme lançado baseado no seu livro, isso resultou num encontro. Então, uma das coisas que acontece nesses encontros é logo que você chega, você ganha um número e no final é sorteado brindes que a editora ou essas fãs mesmo, elas montam e distribuem depois, sorteiam para os fãs. E em vários encontros que eu fui sorteada. E assim, até num primeiro momento, assim, as outras meninas, essas blogueiras, essas fãs que eu estou pesquisando, elas, assim, estavam me zoando porque eu tinha muita sorte e estava brincando. No outro momento ali, vocês me veem numa sessão de autógrafo do livro A Prometida, com a Karine Risse, que é um momento em que, ao mesmo tempo que eu tô lá como pesquisadora, que eu fui lá observar, eu estava como leitora também. Então,
E aí tem momentos na fila ali que tá uma selfie, eu e as outras meninas dos outros blogs que eu conheci, elas naquele momento, e começamos a falar e registrar esse momento. E aquela foto grande do grupo grande que vocês estão vendo com uma seta vermelha lá me mostrando, é porque ao final desses encontros sempre é feita uma foto com todos os participantes e com os brindes sorteados. Então, assim, eu acho eu acho meio muito embaraçoso isso e até meio desconfortável. Mas como é que eu não vou falar disso? Como é que eu não vou falar dessas interações e mostrar como elas acontecem? Porque isso tem uma dinâmica. Essas brincadeiras, essas identificações que eu tenho com essas outras meninas como uma igual ou quase igual enquanto fã, é preciso a gente colocar. Mas é complicado, é desconfortável. Eu acho que nesse momento ajuda muito a figura de orientador ou orientadora. E colegas também, gente, uma das coisas assim que a gente precisa fazer muito é ir atrás de colegas, assim, se vocês que estão aí me ouvindo quiserem opiniões, por favor, venham falar comigo, mandem seus trabalhos, porque a gente precisa realmente trocar essas impressões. Mas que é vulnerável, que é desconfortável, mas é preciso, eu acredito, para a gente tentar deixar o mais claro possível a nossa pesquisa. O próximo slide, por favor. Bom, a gente tem alguns desafios, né, para pensar essa posição de ACAFAM. E o debate que existe hoje sobre a gente manter essa posição metodológica, ela é bastante grande. Eu me lembro ano passado que eu estava na conferência da Fans Studies Network e o Henry Jenkins foi o palestrante, mas na mesa final surgiu a discussão de se manter ou não a CAFAM. E foi muito engraçado, porque ele estava na plateia e a pessoa estava discutindo que tinha que acabar. Porque teve um momento histórico necessário, principalmente no que o Henry Jenkins vai defender como a terceira onda dos estudos de fãs, em que você tem primeiro fãs que eram entendidos como... eram vistos com uma visão patológica, e depois, então, a gente, peraí, vamos mudar isso, vamos entender quem são esses fãs, sem colocá-los como patológicos. E aí uma terceira onda que vem e diz, não, vamos ser a CAFAM, a gente é fã mesmo, vamos reconhecer isso, vamos falar sobre isso. E aí foi a discussão de que a gente tem que parar isso, porque teve seu momento e não é mais necessário agora. Porém, esse ano, na mesma conferência, os pesquisadores estavam super defendendo que você tinha que se posicionar como um ACAFAM se você é um ACAFAM. Então, esses desafios que existem nessa posição metodológica estão relacionados com essa necessidade e a existência mesmo desse termo. E outras questões são que é complicada essa obrigação que o ACAFAM vai ter de revelar suas ligações emocionais ao fandom ou objeto pesquisado. E também uma das questões muito importantes, que é o uso como instrumento para privilegiar ou negligenciar temas e gostos específicos. Porque o que acontece quando a gente pensa numa grande quantidade de ACAFANs é que você tem pesquisadores que estão pesquisando aquilo que eles gostam a princípio. E isso tem muito problema, principalmente se a gente pensa nas questões de cor, de classe, de etnia, de heteronormatividade. Hoje de manhã, o próximo slide, por favor. Hoje de manhã, o Booth, ele citou a Rebecca Wanzo como uma das primeiras pesquisadoras a abordar isso. E ela tem um artigo muito interessante falando sobre o fandom afro-americano, que ela vai trazer várias pesquisas do que seriam de fandom afro-americano, que não são vistas dentro dos estudos de fã, mas são vistas em outras áreas como os estudos de recepção, e acho que a nossa colega Dulce vai falar bem sobre isso. E ela tem essa citação, é menos claro por que estudos proclamando que apresentam perspectivas substantivas de fandom ignoram hip-hop ou outros tipos de estudos de fãs negros. Então essa é uma questão importante, principalmente nesse momento que a gente vive de discussão de gênero e essas questões. E realmente, a gente vê uma quantidade enorme
de pesquisas de grandes franquias. Isso é uma das coisas até que quando eu comecei a fazer o levantamento da área, de teses e dissertações, o que a gente vê mesmo é mais pesquisas sobre séries americanas ou inglesas como Doctor Who, o que não é um problema, mas vamos pensar na nossa realidade brasileira também, né? E isso daí, gente, eu vou dizer que eu mesmo peco porque primeiro eu fui estudar os fãs de cultura pop japonesa e agora eu estava querendo fugir disso quando fui estudar a relação de indústria e fãs, pensar numa coisa brasileira e acabei parando nesses romances, que tem uma discussão sobre a questão dos romances brasileiros, mas a grande maioria é internacional. Gil, Próximo slide, tá ouvindo por favor. aí? Oi. Agora eu tô ouvindo. Vou pedir para você dar uma acelerada que a gente já tá em cima da hora, tá? Tá, não, eu já tô. Tá, beleza. Tá, então o penúltimo slide aqui, antepenúltimo, contra o Acafan, a gente vai ter posicionamentos como o do Jonathan Gray, que quer abolir o termo porque ele acha que isso é uma sugestão de uma relação especial com o objeto de estudo, que obscurece os níveis de envolvimento dos colegas que estudam mídia, e ele acha que é uma coisa redundante porque outras pesquisas também trazem essa perspectiva. E também ele acredita que é uma tentativa de criar uma elite. Por isso, ele é contra e quer abolir o termo. Próximo slide. Mas os que defendem o posicionamento do Acafan, eles vão destacar esse acesso privilegiado que o Acafan tem ao fandom e essa possibilidade de perceber melhor as complexidades e nuances das comunidades de fã, se comparando com o observador que recém está chegando na comunidade. Então, ele acha que manter a Louise Stein, por exemplo, acha que manter o termo nos permite acessar insights mais profundos encontrados na sobreposição confusa do conhecimento objetivo e subjetivo. E, para encerrar, o último slide, o Matt Hills, ele dá uma posição bem interessante, que ele vai colocar que o Acafandom não consegue ter uma distância apropriada, simultânea da academia e do fandom. É mais um ideal. Os chamados Acafãs, como ele próprio, tem geralmente falado por uma cultura de fãs criticando a academia, ou eles têm falado para uma comunidade acadêmica criticando o fandom. E aí ele sugere que talvez devamos buscar fazer um Acafandom melhor, ao invés de apenas desistir dele. Então, eu coloquei aqui, eu quis sintetizar essas questões do Acafandom para vocês. O último slide, então, tem o meu contato, se alguém quiser falar comigo, entrar em contato, trocar experiências, pedir ajuda, ou enfim, é giovanacarlos@hotmail.com. E eu fico aberta, então, aqui, fico à disposição para perguntas e espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a pesquisa de vocês, ou pelo menos com o entendimento que vocês fazem de metodologia dentro dos estudos de fãs. Obrigado, Giovana, pela participação. Eu acho que a abertura das perguntas a gente faz no final, tudo junto, que aí fica mais fácil, né? Eu vou passar agora para a Dulce, vou aproveitar o gancho que a Giovana já deixou sobre que é tudo em casa, né? Tudo em casa. Ela já deixou o gancho para a gente poder falar de fãs da perspectiva dos estudos de recepção e como você está estudando sobre hip hop e tal aqui dentro de Porto Alegre, então a ideia é pegar essa outra perspectiva. E do problema que é também, né, essa aproximação. Bom, gente, boa tarde. Que legal estar aqui com quase todo mundo que a gente conhece e vem dialogando já nesses últimos 4 anos que eu venho desenvolvendo essa pesquisa. Então, é uma pesquisa de doutorado que está finalmente. Eu entrego a tese no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E eu queria apresentar um pouco do que foi a metodologia de percurso da pesquisa. Assim está legal de falar perto do microfone? Porque, assim como a Giovana me provoca bastante com a apresentação dela, e não foi combinado, mas é o que acontece quando a gente vem para dialogar realmente. Então, vim com a apresentação pronta, mas quero poder mudar ela nesse percurso, porque eu acho que a provocação sobre Acafan, ela vem bem a calhar aqui no caso da minha pesquisa, né? Eu estou aqui fantasiada, como diz o Eloy, né? Fantasiada de fã, mas a minha camisetinha da Batalha do Mercado é só uma pontinha do iceberg da paixão que o FEP foi
tomando, assim, né, se tornando na minha vida mesmo, principalmente a cultura hip-hop como um todo. E não, ela não é a cultura a qual eu pertenço, ela é a cultura do outro para mim, né? Ela vem como cultura do outro desde o início. E fazer uma etnografia nesse espaço que não é do meu pertencimento, volta à crítica que foi feita a tantos Malinowski, a tantos outros, a crítica clássica da antropologia, né? A olhar com esse olhar do outro. Mas, então, a gente também tenta fazer um percurso um pouco diferente e tentar também se aproximar do que pode ser a cultura do outro e transformá-la na nossa também, né? Então, essa troca ela é muito importante, embora muito difícil também. E aí eu começo a pesquisa lá em 2014, e é muito legal voltar aqui para a Unicinos, porque eu fiz uma disciplina com a Adriana aqui também, e, naquele momento, eu estava muito perdida, assim, pré-qualificação, não sabia direito o que eu estava fazendo ali, e as pessoas me perguntavam com uma certa frequência, né, por que tu está pesquisando isso? O que tem a ver contigo? Né? Então, de fato, não é uma cultura de pertencimento, né, não era fã, mas o ACAFã também se constrói. Né? Eu saio do papel de acadêmica para terminar essa pesquisa como uma insider, uma ACAFã, uma pessoa que realmente compartilha de muitos gostos e preferências e desejo de estar nos mesmos lugares que as pessoas que foram colaboradoras da minha pesquisa. Então, é uma transformação muito subjetiva, mas que colabora muito para o resultado da pesquisa também. O que eu trago para vocês como uma maneira de mostrar como é que foi esse caminho de transformação também, né? Quando eu chego nos eventos ainda pré-qualificação, onde eu vim apresentando o meu trabalho, o meu projeto, algum artigo, a pergunta, além de por que tu estuda isso, era como é que tu vai fazer isso? Né? E a metodologia era muito nebulosa nesse momento, porque quando se estuda consumo de música, fãs de música, o sujeito que se envolve com a música, ainda há muita escuridão, né, nessa temática, porque ainda que seja a cultura musical a qual o pesquisador pertence, ainda assim, é muito difícil, às vezes, saber onde conseguir as informações. E, quando não é a tua cultura, quando não é aquele lugar de pertencimento, é mais difícil ainda. Né? Então, eu estou trazendo para vocês a experiência da etnografia de rua e a cartografia como métodos de pesquisa em culturas urbanas. Eu estou falando, de uma maneira geral, de culturas urbanas, mas, óbvio, eu estou falando da cultura hip-hop na região metropolitana de Porto Alegre, numa pesquisa em que eu começo com bastante distanciamento e vou me aproximando aos poucos. E por isso, eu chamei esse percurso de retórica do passeio, ou do passeio nos estudos de cenas musicais. Pode passar, Ela, por favor. Bom, aí a perguntinha era para ser uma interrogação ali no fim, tá? Acho que foi uma... a perguntinha que acho que eu queria fazer para a Giovana lá no comecinho, quando ela... Não, começou a apresentação dela e logo depois vem aquela citação sobre como é que a gente estuda hip-hop, né, da perspectiva da recepção e do consumo. Nós estamos falando de fãs de rap ou membros de uma subcultura, de uma cultura. Né? A provocação com subcultura ela já é antiga, a gente vem respondendo a questionamentos, as críticas, né, pós-subculturalistas, principalmente quando a gente pensa em gêneros musicais muito populares, né, que circulam em várias classes, que circulam independente da região do mundo, nós estamos falando de gêneros globalizados. Né. Claro, o rap é um gênero musical globalizado, mas ele guarda características muito próprias da localidade onde ele é consumido, escutado, ouvido, partilhado. Né. Então, não só o rap, mas toda a cultura hip-hop, ela guarda características de subcultura. Né. E a discussão entre ou não é fã, pode passar, por favor, Eloy? Parte desse lugar de onde eu falo, que é o estudo da comunicação e da cultura, pensando que essa é uma pesquisa em comunicação a partir do viés da recepção e do consumo, né? Que, por acaso não, em razão disso, é empírica por natureza, quando a gente entende que vai até o sujeito e perguntar, escuta, você é o quê? Você é um fã ou você é um membro de uma subcultura? E, obviamente, quando a gente chega no campo, para falar com as pessoas, o sujeito não é nem fã, nem membro de uma subcultura. Aliás, ele nem fala que aquilo é uma subcultura. Aliás, ele nem chama, às vezes, de cultura, porque muitos estão confundindo a cultura hip-hop com rap, com gênero. Então, porque nem sempre o sujeito que faz a cultura pensa sobre a própria condição
conceitual daquela cultura. Isso é um papel muito acadêmico, né, muitas vezes. Então, a ideia é justamente fazer esse encontro, né, de não ficar denominando o que é do outro. Eu não vou dar um nome para a cultura do outro, mas eu vou, a partir do nosso encontro, desse enfrentamento mesmo, construir denominações, pensar nesses fenômenos comunicacionais e culturais como fenômenos coletivos, né, que nós podemos, então, avançar a partir disso. Pode passar. Pode passar no controle. Ah, eu não sabia disso. Essa até tinha ligado. Hein? Aqui não sei, aqui embaixo? Aqui? Não passou, agora sim. Então, tá. Então, o contexto qual é, né? Da discussão teórica, principalmente, porque aí o que acontece? Quando você não é totalmente insider, ou quando você não vem desse papel de ACAFAM, você está olhando de maneira completamente alheia para essa cultura, né? Então, até é ignorante, e uma ignorância que pode ser produtiva lá na frente, mas, naquele momento, ele é uma ignorância muito negativa, né? Então, você começa pela teoria, pelo que os outros já fizeram. Então, a gente parte dos estudos de juventudes, dos sound studies e dos estudos de fãs. E lá, pelas tantas, é que não estou conseguindo fazer mesmo. Foi. Lá pelas tantas, bom, eu sabia que havia muitos encontros e muitos eventos, assim como a Giovana foi a vários eventos, fui a vários eventos de rap. E aí, mas assim, como é que eu encontrava esses eventos, né? Então, como é que a gente adentra essa cultura que não é a tua, que não está acontecendo na tua rua, né? Primeiro, a gente tem que conhecer as pessoas, tá? É óbvio. Mas como é que a gente conhece as pessoas? Então, para chegar aos sujeitos, a gente também tem que saber onde esses sujeitos se organizam. Como é que se organiza essa cultura? Então, não existem, em Porto Alegre, existem alguns estudos sobre a cultura hip-hop local, existem estudos principalmente na antropologia e nas ciências, na sociologia, né? Essas pessoas estudaram a partir das suas comunidades, muitas vezes, então, são pessoas que estavam inseridas nessas comunidades, conheciam o rapper, conheciam o público, enfim, e buscavam desvendar academicamente aquela relação de fã, de consumo, a partir daquela realidade local, né? Então, o que eu propus na tese é justamente pensar de uma maneira mais horizontal, tentar pensar a cidade como um todo, né? E aí eu fui descobrindo que não dava para pensar só Porto Alegre, né? Então, esse movimento ele vem do entendimento de cartografia como um mapa construído, né? Então, não é um mapa resultante da... não é um mapa oficial, né? Não é um mapa que eu vou lá e pego, não sei, o INCRA. O INCRA vai lá e faz um mapa e dá como resposta aquele mapa, é um mapa oficial, né? De demarcação de terras. Esse é um mapa construído. Por quê? Em cima do Google Maps, pensando aí na questão mais geográfica possível, em cima do Google Maps, eu vou olhar e vou pensar, não, isso aqui não é uma praça, né? Isso pode ser uma praça, mas isso aqui é uma batalha, é um espaço de batalha, né? De batalha de rimas. Então, essa reconfiguração do espaço, ela se dá pelo nosso olhar de pesquisador, mas também se dá, obviamente, principalmente pela cultura que você está estudando, né? Bom, a ideia de discutir isso vem do conceito de cenas musicais, né? Então, como eu disse para vocês, subculturas é criticado, a gente tem a ideia do pós-subculturalismo, a gente se aproxima da ideia de cena musical, né, que se centra na relação entre estética culturais, diferentes práticas que acontecem em determinado espaço, ambiente, que não é só local, mas ele pode ser geograficamente local, global ou até mesmo virtual, né? Então, essas discussões elas já foram avançando. Eu não sei para onde que eu tenho que direcionar isso aqui para funcionar. Ó. Aí. Tá. E aí eu tinha... Então, como é que eu vou problematizar essa pesquisa? Como é que eu vou conseguir executar, né? O que eu preciso para chegar... primeiro, chegar nas pessoas, e depois que eu chego nas pessoas, obviamente, eu posso ter técnicas diversas, ou até métodos, combinar métodos de pesquisa, né? Eu parti de um viés etnográfico, e, durante o percurso, esbarrei nessa questão geográfica, porque eu achava muito importante entender de onde essas pessoas que eu ia conversar eram, né? Principalmente porque, historicamente, o hip-hop é uma cultura de periferia, é uma cultura black, é uma cultura que vem trazendo
elementos políticos muito importantes, mas eu precisava saber com quem eu estava falando, quem eram essas pessoas, porque o meu estudo é sobre o consumidor, né? É sobre esse sujeito, é sobre esse fã. Então, um erro que a Giovana levantou, e eu acho que vem acontecendo na questão dos estudos de consumo e recepção, é justamente, enquanto a gente ganha créditos por levantar essas questões relacionadas ao sujeito e ao seu contexto em relação com as mídias, a gente perde muito crédito quando ignora a importância dos estudos de fãs para esses resultados, né? Então, quando se fala em estudos musicais, de consumo musical, é difícil ver quem assuma o consumidor de música como um fã. E, se você vai até ele e pergunta para ele, ele se assume como fã, né? Ele, obviamente, ele é um fã, ele se envolve totalmente com a cultura. Então, esse bloqueio da academia ele precisa ser rompido, né? Ele precisa ser quebrado. E aí a gente acaba tentando trazer uma aproximação entre os estudos de recepção, audiência e consumo, com os estudos de fã, que são, obviamente, não são mais recentes, mas na academia tem um desenvolvimento mais recente, sim. E, então... Ai, gente, estou sofrendo aqui. Bom, aí, para poder falar sobre cartografia, né, então, eu estou falando da cartografia geográfica, aquela que a gente constrói um mapa coletivo com a ajuda dos colaboradores, onde as pessoas indicam, através da etnografia de rua e através da etnografia virtual ou na internet, né, mais precisamente, quais são os locais onde as coisas acontecem, né? Quais são os pontos de encontro, onde as pessoas e como elas estão reconfigurando esses locais da cidade, né? Um ponto que acho que a gente pode facilmente perceber é o viaduto do Brooklyn mesmo. Quem conhece Porto Alegre passa ali pelo o viaduto da João Pessoa, embaixo do João Pessoa. Há uma pista de skate ali que já reúne as pessoas desde os anos 2000, né? Então, historicamente, o skate e o basquete são agregadores também da cultura hip-hop e organizam também a escuta do rap, né? Então, as pessoas vão enfim, vão com skate, vão com o roller, vão também jogar basquete, e a música está acontecendo, e daqui a pouco vai ter uma festa, enfim, as coisas são muito ligadas. E ali, então, começa com essa pista de skate, depois alguém vê um potencial de desenvolver economicamente, comercialmente ali aquela zona, começa com um bar, uma banca de discos, também tem, logo ali do lado tem uma loja de produtos de nerds, tenho 5 minutos. E, enfim, é um lugar que hoje está revitalizado, mas também muito pela necessidade dessas pessoas de encontrarem algum lugar na cidade para circularem e fazerem as suas festas. Então, ele retoma com tudo com as festas black há 2, 3 anos, né? Então, nós temos ali um ponto da cidade. Eu vou passar toda a teoria para ver se a gente chega nos finalmente, que nos interessa mais, né? Então, só para pensar que esse mapa que a gente tenta construir, ele muitas vezes é muito volátil, né? Ele não dura mais que a caminhada. Então, de uma temporada para outra, o mapa mudou completamente, né? E por isso que essa pesquisa ela tem um local, ela tem um endereço e uma época vai acontecer. Ó, vocês estão de prova que eu estou tentando aqui. Bom, então, para cenas musicais, eu acho que o método cartográfico funciona porque ele mistura, né, os paradigmas da antropologia da comunicação, então vem com esse viés etnográfico bem forte. Dá para a gente enxergar as redes que se organizam e que são premiadas pelos imaginários urbanos, a relação entre aquilo que é representado de uma cultura e aquilo que realmente a gente encontra sobre uma cultura, né? E acaba revelando a cena musical, que muitas vezes é obscura, né? Bom, aí eu queria mostrar para vocês alguns desses resultados, porque eu tenho poucos minutos. Esse primeiro mapa aí é um levantamento que foi feito por uma aluna de graduação, com quem eu trabalhei, com orientação. Ela fez um levantamento sobre as batalhas onde as garotas participavam, né? Então, no rap, em Porto Alegre, está acontecendo uma aproximação muito lenta, né, da participação feminina, assim, principalmente nas batalhas de rima, que as batalhas são hoje o evento mais que movimenta mais pessoas, que tem um caráter mais popular, assim, de número de pessoas que participam. Então, essas garotas elas começaram a reivindicar um espaço e elas começam a reivindicar o espaço nessas batalhas que a gente está vendo aqui no mapa. Até porque essas eram as batalhas que existiam nesse período. Hoje, né, em 2017, a gente vê uma evolução. Não sei para onde que eu direciono isso.
Eu vou pedir ajuda, Eloy, para você passar para frente e para trás para mim, porque eu não estou me dando bem com isso aqui, não. Pode passar um pouquinho adiante, por favor, que eu quero mostrar o último mapa. O último? Isso, aí. Esse aí. Então, a gente vê uma evolução de 2011, 2015 e 2017 do número de eventos, não só... Essas são as batalhas, tá? Mas a gente tem um crescente de eventos relacionados ao rap e à cultura hip-hop, mais especificamente à questão musical, na cidade. E isso me traz duas reflexões. A primeira, os eventos realmente estão... Eu acredito que sim, que eles estão aumentando, tem mais número, tem mais gente se interessando pela cultura. Isso realmente está acontecendo? As pessoas estão se interessando mais ou elas estão registrando mais o que fazem? E eu acho que são as duas coisas, né? Nesse caso, a etnografia de rua, ela não vem sozinha, ela vem com a etnografia na internet, como eu comentei com vocês. Volta um pouquinho, por favor, Eloy. Mais um pouquinho. Aí, pode ser aí, tá? Então, que modo? Como é que a gente faz essa cartografia ou esse levantamento de dados a partir de uma visão mais horizontal da cidade? Então, eu consigo fazer o levantamento através da internet, do que acontece. Tudo que acontece hoje está no Facebook, tá bom? Quase tudo. Então, as pessoas conseguem divulgar os seus eventos, divulgar o lançamento de um disco, uma batalha nova que surge, enfim, vários eventos e várias práticas culturais relacionadas a esses fãs de rap na internet, né? Então, parece que, se não está no Facebook, não aconteceu. Isso tem um problema da bolha, né? Então, a gente acaba criando uma limitação ali de ficar circulando só nesses mesmos locais, com essas mesmas pessoas, e é por isso que a observação de rua ela é tão importante, porque ela vem quebrar um pouco com isso, né? A gente consegue sair desse lugar onde todo mundo é conhecido, todo mundo deu likes, e todo mundo tem uma cara conhecida no Face, para ir para a rua, eu não conheço aquela pessoa, vou me aproximar dela, vou conversar e tal, então tem uma outra vantagem aí. Por outro lado, na bolha a gente consegue limitar e encurtar esse caminho, né? Então, a gente realmente consegue chegar às pessoas, e, às vezes, quando se trata de uma pesquisa mais curta, isso é muito efetivo, né? Adiante, por favor, Eloy. Então, um outro modo de pensar é que, ali nas redes sociais, a gente também consegue ver esse olhar cartográfico a partir daquilo que poderia ser invisível, intocável, mas que pode ser coletável, analisável, né? Como uma trama, um caminho mesmo, que conduz o perfil público de um músico à página de uma gravadora através do Facebook. Então, esse é só um exemplo de como a gente pode ver esse caminho através da cidade. Então, o produtor é daqui, o rapper é daqui, o público é daqui, todo mundo junto, se organizando, para poder fazer essa cena mais viva, né? E vou ali só para aquela tabela esquisita, por favor. Essa tabela esquisita não vai dar para ver mesmo. Mas ali em cima dá para ver que como eles se identificam, né? Eu fiz uma das partes da pesquisa, é um questionário em que eu conversei com 65 pessoas, né? E essas, além das entrevistas. Bom, então tá, métodos: questionário, entrevista, observação, que começa com uma observação e termina com uma observação participante. A maioria dessas pessoas com quem eu conversei, tanto nas entrevistas quanto nesses questionários, se identifica como o MC rapper, né? Mesmo ele sendo um consumidor, uma pessoa que está circulando na cena, às vezes ele não está ali para apresentar o trabalho dele, ele está ali vendo o trabalho do outro, mas ele é um MC rapper. Ou como ouvinte, consumidor, fã, né? Ouvinte, consumidor, fã. Então, e o terceiro é o cara que junta essas duas coisas, né? Ele se identifica como ouvinte, consumidor, fã, e ele também se identifica como rapper e MC. E eu acho isso uma questão para pensar também, que fica para a gente discutir daqui a pouco, porque... Pode passar ele para mim? Isso, esse aí. Não, anterior. Porque a gente começa a ver o volume que isso representa, claro, dentro da minha pesquisa, né? Estou falando no universo de 65 pessoas. Mas, se a gente observar o que aconteceu em todos os lugares que eu visitei, nas batalhas que eu fui, nos shows, as pessoas com quem a gente conversa, elas se envolvem de uma maneira muito... no desejo de desenvolver aquela cultura e de tornar-se também parte de quem produz aquela cultura, né? Então, assim como um desses garotos me disse assim, não, se eu sei que meu vizinho pode fazer um improviso, pode fazer uma rima, eu também posso, né? Então, eu também quero. Eu vou para esses eventos para ficar observando, que um dia eu vou deixar de ser esse e eu vou ser o que faz, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente pode discutir em seguida também. E, enfim, se vocês me deixarem falar, eu vou ficar falando a tarde inteira. Bom, obrigado, Dulce. A gente vai agora partir para o Tarcísio.
O Tarcísio é doutorando na UMESP, que é a Metodista de São Paulo, e é cofundador e diretor de pesquisa em comunicação do Instituto Brasileiro em Análise de Dados. Ele já foi professor aqui da própria Unicinos em algumas pós-graduações e tal, na USP e na FBB também. E ele é especialista em monitoramento. Então, ele vem falar um pouquinho dessa experiência que ele tem, tanto na academia quanto no mercado, né? Obrigado, Eloy. Deixa eu ver se vai funcionar aqui de perto. Acho que era a distância, no final das contas. Me ajuda a dizer que é a distância, por favor. Primeiro, queria agradecer, né, o convite. Eu estou nessa interface que é muito feliz, só que um pouco ingrata em alguns aspectos, que é ter uma empresa de pesquisa de mercado focada, sobretudo, em métodos que envolvem mídias sociais, ao mesmo tempo que realizei um mestrado e doutorado em comunicação, tendo referências desse mercado de cibercultura, de ambiências digitais, de sociabilidade digital brasileiro, que ensina muito, mas temos temporalidades diferentes. Infelizmente, o mercado não consegue, sobretudo o mercado, quando é um cliente do ramo publicitário, né, não é um cliente do ramo da pesquisa de mercado em si, não consegue ver tão facilmente o valor no que a gente produz na academia, seja por falta de interesse, seja por falta de capacidade ou mesmo preconceito. Então, o que eu vou demonstrar aqui é inspirado em parte da minha pesquisa da tese, que eu foco em tentar estudar como empresas estão estudando audiências em mídias sociais, que é de um modo muito diferente do que a gente faz na academia, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos e algumas tensões, e, sobretudo, um trabalho que a gente publicou recentemente, eu e o Eloy, inspirado em alguns trabalhos que fizemos para o mercado, sobretudo um para uma emissora, para estudar fãs de uma determinada novela, do ponto de vista de se entender a sua audiência em si e suas características, sobretudo na comparação entre quem é fã, quem assiste, quem menciona e quem não é. Então, só para revisar rapidamente, uma definição que pegou, né, no mercado, ao menos em apresentações de mercado, da ideia de monitoramento de mídias sociais, que eu sempre utilizo em aula falando o quão ela é parecida, a rigor, com definições de inteligência de mercado, de pesquisa de mercado. Porque o monitoramento de mídias sociais, do ponto de vista dos passos do processo de produção de conhecimento, não mudou tanta coisa. Envolve coletar informações, armazenar, classificar e categorizar, adicionar informações com o apoio de ferramentas e tecnologias, com o objetivo, nesse caso mercadológico, né, de identificar e analisar reações, sentimentos e desejos relativos a produtos, entidades, campanhas ou temas. Então, no Brasil e nos Estados Unidos, que o monitoramento de mídias sociais foi impulsionado mais pelas áreas de marketing, isso se ligou, sobretudo, à ideia de análise do sentimento, que é quase um sinônimo. Por outro lado, mostra apenas uma parte do que é possível se fazer com dados de mídias sociais, sejam dados coletados de forma não obstrusiva, ou seja, dados coletados realmente com entrevistas e outros tipos de metodologias. E o segundo grande foco do monitoramento de mídias sociais é conhecer melhor os públicos pertinentes. E essa definição a gente fez num livro em 2010, e eu percebi de lá até ano passado, quando iniciei meu doutorado, que essa é o item que é menos feito em práticas mercadológicas. Entender, de fato, o que as pessoas fazem, quem as pessoas são. Geralmente, o foco se dá na circulação de mensagens, no que é quantificável, no que é registrado. Aí eu trouxe aqui, para exemplificar isso, um print screen do blog da Brandwatch, que é uma das maiores ferramentas de monitoramento de mídias sociais do mundo. É uma ferramenta da Inglaterra, que, assim como os Estados Unidos, teve um desenvolvimento desse mercado de monitoramento muito focado no marketing, enquanto França e Alemanha teve uma relação um pouquinho mais com pesquisa de mercado, então tem uma sofisticação maior. E, ao se pesquisar sobre fãs no blog da Brandwatch, é possível encontrar dezenas, talvez centenas, de materiais, como postagens, relatórios e outros tipos de publicações, analisando fãs de alguns produtos culturais.
Nesse caso aí, tem Justin Bieber, tem o Breaking Bad, então você tem série, tem música, tem livros, no caso do Harry Potter, mas com viés muito baseado na plataforma, que abraça a plataformização do comportamento humano na internet e tem como grandes resultados, à guisa de análise, né, o que é possível depender direto do que é registrado nos perfis dos indivíduos. Então, gênero é algo muito fácil de se comparar, se a gente pensar da forma binária mais simples possível. Porque um simples dicionário de nomes femininos, um dicionário de nomes masculinos, mesmo em plataformas como o Twitter, que você não coloca o seu gênero, não tem um item específico lá nas configurações para você colocar o seu gênero, só tem o seu username, sua bio, etc., pode ser dependido a partir desses nomes, né? Então, isso é muito feito, mas traz poucas informações, traz poucos detalhes sobre quem são essas pessoas. Outro tipo de visualização comum é a nuvem de palavras, que tem suas particularidades, mas também é uma quantificação simples de frequência de termos. Ou, ainda mais comum, a simples contabilização de quem mais falou sobre um determinado produto, sobre uma determinada hashtag, ou quem foi mais retweetado, como se isso fosse um sinônimo de influência. Nesse caso, que é um estudo sobre Justin Bieber, esse gráfico mostra vários perfis, como Bieber, SRT, X, O, JB Bieber, não sei do que se trata esse perfil, mas que tem esse nome Bieber na username justamente por serem perfis de fãs que utilizam um perfil separado do seu perfil normal, né, do seu perfil casual, para falar somente sobre aquele tema, somente sobre aquela entidade. Então, nosso desafio foi entender como estudar pessoas e fãs, sobretudo através do Twitter, relacionado a produtos televisivos, especificamente, utilizando os conceitos de segunda tela e de TV social para entender o que as pessoas fazem com os produtos no Twitter, que tipo de informação pode ser retirada e, sobretudo, quem são essas pessoas e como técnicas mercadológicas e incorporadas, materializadas em ferramentas podem ajudar a gerar entregáveis, gerar análises, relatórios novos. E aí, diversas abordagens que estão ali nesse limite entre a capacidade de tecnologias específicas e a capacidade de geração de ideias, insights sobre as pessoas foram utilizadas como abordagens, né? Sobretudo, a crítica, né, da Crawford sobre geração de insights com Big Data, que, na verdade, ela tenta relacionar um pouco a ideia do insight etnográfico, por um lado, né? Você tem todo os vieses e um programa de estudo que está baseado na interação e engajamento com as pessoas, só que, por outro lado, com um volume de dados gigantescos que vai muito além da capacidade de um pesquisador específico. Então, existe esse direcionamento para se utilizar aprendizado de máquina, resgate de informação como recurso para o pesquisador. E uma metáfora que é encontrada em vários desses trabalhos é a ideia de zoom in e zoom out nos dados. Porque ferramentas de monitoramento, como o David Bier aponta em um trabalho focado em ferramentas específicas, né, como elas podem ser utilizadas para a sociologia digital, permitem, ao mesmo tempo, ler uma instância específica de mensagens sobre um determinado tema, de uma determinada pessoa, e, no momento seguinte, questão de poucos segundos, agregar todas as mensagens com um determinado padrão, uma palavra-chave que seja igual, e ver isso em termos realmente de Big Data. Então, ver o quantitativo e o qualitativo desse ponto de vista do zoom in, zoom out, e essa mudança de olhar. Então, buscamos entender a diferença entre, sobretudo, como práticas mercadológicas observam audiências, do ponto de vista dessa quantificação, dessa racionalização, e, de outro ponto de vista, como a ideia de cultura de fãs, sobretudo resgatando ali Jenkins, por exemplo, e produção cultural interna nas comunidades, os status de comunidade alternativa mesmo utilizados, são aplicados. Então, a gente propõe, eu queria aqui demonstrar, sobretudo, 3 passos interessantes que a gente tem experimentado, que o primeiro é, uma vez que é o Twitter como locus de pesquisa, esse tipo de levantamento de dados de grande volume pode ser utilizado com algumas particularidades específicas
e aplicação de metodologias relativamente tradicionais, mas com particularidades para levantar dados e informações sobre instâncias específicas de comportamento e de conversa entre as pessoas. Então, pensando a ideia de camada estrutural de informação proposta pelo Axel Bruns, é muito comum no mercado a gente ter aqueles monitoramentos relacionados a hashtags. Monitoramentos que vão mostrar o volume de debate entre direita e esquerda e assim por diante. Mas o nosso foco foi entender, sobretudo, os usuários. Então, a tecnicidade dos tipos de buscas e APIs dentro das plataformas foi utilizado. Então, por exemplo, há mecanismos de buscas, operadores de buscas que permitem coletar o que um usuário fala e o que falam sobre ele. Então, aqui na esquerda, né, eu tenho uma lista de centenas de usuários que foram monitorados para um estudo, que podem, ao ser cruzados com análises de rede, gerar esse tipo de informação. Imagine que esse usuário destacado é um fã de uma novela. Ele vai falar com pessoas, ela vai falar com pessoas, e não vai ser respondido. Por exemplo, ídolos. Justin Bieber não vai responder essa pessoa. Por outro lado, amigos, pessoas que estão na mesma nível interacional, eventualmente estão em relação em outros espaços, inclusive presenciais, vão responder. Então, por exemplo, amigos de escola, se a gente está falando de adolescentes. Isso pode ser visto na visualização da rede. Então, a aplicação micro da ideia de análise de redes, que hoje é muito comum com dados de Big Data, de fato, mas para encontrar, só pegar aqui, para encontrar instâncias específicas de conversação. Então, a entrada do pesquisador nesses dados pode ser aperfeiçoada por isso. Então, digamos que seja um estudo sobre malhação. Ao monitorar a hashtag e os termos relacionados à malhação, eu vou ter diversas mensagens relacionadas à entidade, relacionadas àquele produto audiovisual. Mas, quando eu monitoro um grupo de fãs, eu posso encontrar esse tipo de informação. Por exemplo, esse usuário aqui, falando para outro usuário que assiste a novela, que a novela é coisa de patricinha. Então, ali eu já tenho uma relação específica de delimitação do que não é o produto que ele consome e por que ele não consome. Por outro lado, da mesma emissora, ele consome esses outros produtos. Por quê? Se vê representado. Nesse estudo, especificamente, nós nos detalhamos sobre, também, algumas questões relacionadas à representação, relacionadas a local de fala, relacionadas à relação com a cidade. Enquanto uma novela voltada à classe AB jovem, como Malhação, vai ter um determinado tipo de público, que não vai abarcar usuários específicos, que eu só vou encontrar em saber quais são as características deles se eu levantar outros tipos de informação. Quem é essa pessoa? Quais são os tipos de elementos culturais que ele levanta? Como ele se representa? Quais são os tipos de fotos publicadas? Qual é a etnia ou raça, idade e assim por diante, que são dados que eu vou conseguir somente através de exploração manual, de fato, utilizando técnicas como engajamento de longo prazo com o corpus e com os usuários que publicam essas informações. E aí um dos fenômenos que a gente descobriu em um dos estudos é a utilização da própria plataforma para marcar alguns tipos de relação com ídolos. Aqui são 5 tweets e uma bio em que usuários falam sobre um momento em que um ídolo, seja um perfil real, um perfil fake, um perfil de fã-clube, respondeu algo sobre eles. Então, aqui, por exemplo, Cláudia Leite favoritou essa usuária nesse dia específico, respondeu nesse outro dia. Isso é marcado no Twitter dessa usuária para se manter e trabalhar com essa funcionalidade da ferramenta para exibir e definir ali uma espécie de valor de capital social de fã. E aí, só para... História já? Dá para finalizar. E aí, só para finalizar, e aqui um pouco para a ideia de apresentação, é uma tendência muito grande ao levantamento dessas informações do ponto de vista mercadológico e utilizar outras instâncias e outros modos de apresentação que eu tenho estudado. Além da ideia de visualização de dados clássica, né, que a gente, como podemos ver aqui, né, uma linha do tempo,
em que recursos como relação, composição, distribuição e comparação temporal de dados que a gente vê em gráficos tradicionais, algumas particularidades dos gráficos nos métodos digitais, como, por exemplo, a ideia de visualização sem redução, como no caso de nuvens de palavras, e a transposição, sobretudo, do conceito de personas, que vem, sobretudo, da pesquisa de experiência do usuário, para esse âmbito. Uma vez que todo esse conhecimento que a gente constrói em termos de produção de relatórios mercadológicos ou em trabalhos acadêmicos, muitas vezes não é visto como palatável para um gerente de marketing. Infelizmente, mas a gente tem tentado traduzir e estudar, em termos de representação gráfica, iconográfica, o levantamento de estudos de personas para representar grupos dentro de uma determinada comunidade, dentro de um determinado fandom, para apresentar essas características em termos de características comportamentais, de consumo de produtos culturais e de relação com um produto cultural específico, mas também para gerar esse aspecto mnemônico, né? Transformar realmente isso numa ilustração. E utilizar isso como referência a pessoas reais, como nesse exemplo aqui de baixo, em que blogueira e plus size são um referencial imagético, nesse caso, uma vez que o Instagram delas pode ser explorado, para se representar em termos de ilustração. Então, para a guisa de consideração final, né, a exploração de ferramentas comerciais, como Brandwatch e diversas outras que temos no país, pode ser feita, e é feita, por alguns pesquisadores, realocando funções e recursos para transformar recursos muito simples, como tagueamento e tag em ferramentas, como uma ferramenta um recurso para se mapear códigos de análise, né, a partir da nossa lógica. Uma coisa muito interessante é a capacidade reflexiva dos fãs sobre o mercado de comunicação e mensuração. Aqueles tipos de quantificações da Brandwatch, por exemplo, sobre quem são os fãs mais ativos de Justin Bieber, é consumido também, não só pelos pesquisadores de marketing, não só pelos comunicadores, mas também por fãs. Há referências a esse tipo de estudo. E isso vai um pouco à ideia do Acafan, né, em que se torna um tipo de leitura sobre a leitura feita sobre eles, que tem impacto nas práticas. E, finalizando, que acho que vai ter um bom gancho para o nosso papo, né, eu acho que o estudo sobre públicos e fandoms direcionado a se analisar usuários, hoje, pode ajudar narrativas a representar cotidianos mais próximos da realidade, sobretudo nesse momento em que a ideia de diversidade é levantada, ou outros termos, como representatividade, que eu prefiro. A rigor, uma novela que se passa no Brasil, por exemplo, pode utilizar, de fato, referenciais imagéticos, referenciais léxicos, para mais próximos das pessoas, a partir dos seus fãs, a partir de quem fala sobre o produto. Obrigado, Tarcísio. Eu queria agradecer a participação do pessoal. Eu acho que a conclusão que a gente pega da fala dos três é a importância que a empiria tem na pesquisa, seja mercadológica ou da acadêmica, né? A gente tem que ir lá para poder voltar e poder processar as coisas. Eu acho que o que a gente conseguiu pegar também, tanto na fala da Giovana, quanto da Dulce, quanto do Tarcísio, é essa questão da representatividade de trazer o mais próximo do real possível, seja pela etnografia, seja pela cartografia ou por metodologias que se apliquem aos ambientes digitais, né? E eu acho que dá para partir daqui para a gente começar o diálogo, abrir para o diálogo. Queria fazer uma pergunta também? Tá, claro. Eu fiquei com curiosidade. A Giovana está conseguindo ver? Ela de novo. Oi, Gil, tá ouvindo? Oi. A gente já abriu para as perguntas aqui. O Tarcísio quer falar com você, pode ser? Claro. Sim, eu estava Giovana, você consegue ouvir? Não sei se vai desse. Oi, Giovana, tudo bom? Está conseguindo ouvir? Eu não estou te vendo. Eu ouvi só o Eloy. Por esse aqui você consegue? Mas eu estou vendo você mexer a boca. Sim, consegui.
Agora sim. Eu fiquei uma dúvida sobre o conceito de Acafan. No final, você menciona alguém que falou sobre a possibilidade do Acafan ter uma experiência um pouco diferente por ser tão mergulhado nessa análise do produto. Existe algum tipo de hostilidade ou olhar diferente do fã normal, por assim dizer, em relação ao Acafan, uma vez que ele pode ser visto como alguém que está empreendendo outros tipos de olhares que, em alguns grupos de fãs, são valorizados, né? O super especialista, por exemplo. Existe algo nesse sentido? Eu sou te falar da minha experiência quando eu pesquisei no meu mestrado cultura pop japonesa, porque ajudou muito eu já fazer parte da comunidade de otakus, né, como são conhecidos, porque é uma subcultura, e aqui é um caso bem específico, enorme. É um caso bem específico da cultura pop japonesa, tem diferentes mídias, diferentes formas de você interagir, desde você só acompanhar os animes, os desenhos animados, os mangás, ou os doramas, são as telenovelas, por exemplo. E me ajudou, por exemplo, de mangá específico, que no Brasil e na comunidade global ocidental, a gente define como yaoi, Y-A-O-I, né? Estou letrando porque as pessoas pronunciam diferente, que aqui a gente entende simplesmente como um mangá que é para meninas que tem um casal homoerótico como protagonista. O detalhe é que aqui no Ocidente esse tipo de mangá é entendido como um mangá oficial, e na verdade isso é um termo utilizado no Japão para o fanzine de mangás oficiais. Só que aí eles têm uma relação diferente no Japão do fanzine. O fanzine é legal, existe até convenções só para isso, de fanzine, que é uma coisa meio diferente aqui no Ocidente, principalmente se a gente vai pensar nos fanzines conhecidos das franquias norte-americanas, como o que a gente conhece aqui como yaoi, por exemplo, lá é Boys Love, BL, né? Então, são essas pequenas nuances assim que faz diferença você conhecer. Ou, por exemplo, o seguinte, até o pertencimento que você faz, a época que você faz parte dessa comunidade. Eu, atualmente, estou afastada da comunidade de otakus mesmo, estou mais voltada para o que eu estou pesquisando no momento. Então, quando eu pesquisava, por exemplo, era muito forte um otaku, um fã mesmo, saber palavras em japonês, saber comer direito com os pauzinhos, o hashi, esse tipo de coisa, que pesquisas hoje tem o Pedro no Rio de Janeiro, que ele está investigando isso, e ele já está comprovando que já não é mais assim. Essa nova geração, e aí eu estou falando de quase 10 anos atrás, mudou. Então, assim, tá presente nisso, eu acho que faz diferença nisso, principalmente no caso você vai, por exemplo, eu fiz um mestrado, eu acho que a minha pesquisa teria muito erros na esse fã, se eu já não fizesse parte, porque é uma comunidade enorme, ela é muito diversificada, enfim, se eu conseguir te responder mais ou menos o que você queria saber, não que eu vejo sempre como negativo, acho que a maturidade também das pessoas em relação à pesquisa contribui nesse aspecto. Eu não estou ouvindo nada que vocês estão falando agora, só estou vendo o que vocês estão falando. Quer falar alguma coisa? Não, confirma aqui. Ah, tá. Obrigado, Gil. Tem mais alguém que queira perguntar? Perguntas? Eu queria só complementar a experiência da Giovana. Posso te contar um pouquinho da... Ou daqui ou desse, né? Ou no primeiro? Ah, tá. Não, Gil, eu queria até pegar o gancho aqui. Na verdade, responder a pergunta que não foi para mim, que metida, né? Mas é que eu queria compartilhar com vocês a experiência de fazer uma pesquisa parecida em duas culturas tão diferentes. Eu fiz o doutorado de sanduíche no México, onde eu fiz uma pesquisa exploratória sobre a cultura hip-hop, o consumo de rap na cidade do México. E eu já tinha feito alguns procedimentos dessa pesquisa aqui, no Brasil, aqui em Porto Alegre, e eu não tinha obtido muito sucesso, né? Eu tinha tido muita resistência e muita crítica mesmo
dos membros da cultura hip-hop. E não só dos membros, mas da academia também. Né? Então, eu estava levando pedrada dos dois lados, porque a academia me perguntava, mas por que você quer estudar isso? Né? Como eu disse, eu não respondi para vocês por que eu quero estudar isso, por que eu estou estudando isso. Mas eu já contei para vocês 3 vezes que a academia me perguntava isso. E quando eu ia para a cultura também, as pessoas me perguntavam, mas o que tu quer aqui? Né? O que você vai fazer com esses dados? Então, e isso não era ríspido, era com todo o direito, né, de ser ríspido. Por que você está fazendo aqui, né? Está te metendo aqui na cultura ali. Então, e no México foi completamente diferente. Né? Quando eu chego lá, por ser estrangeira, por ter um capital cultural acadêmico e interessante para o nativo mexicano, para a pessoa mexicana, porque eu vinha do Brasil e as pessoas adoram a cultura brasileira, então tinha uma abertura. A diferença é que lá o rap e o hip hop são culturas mais de mainstream, né? Muito mais do que aqui. Então, talvez com a proximidade com os Estados Unidos. Então, o estranhamento que esse interlocutor tinha aqui no Brasil já não era tão evidente lá. Né? E era muito mais... talvez também o modo de circular num lugar, num ambiente onde você tem menos resistência. Ah, você não é fã, mas vem cá, que eu vou te ensinar como é que é o fã daqui, né? Como é que a gente faz. Então, isso a gente aprende e acaba circulando também de uma maneira e acaba, como eu falei, né? Se tem estudos que falam do fã, que faz uma pesquisa acadêmica, e do acadêmico, que faz uma pesquisa sobre fã, deve ter... A gente podia propor até essa pesquisa, Giovana, sobre o acadêmico que não é fã e se torna, né, durante a pesquisa. Porque eu acho que é bem essa experiência que eu tive e, por isso, diminui a resistência, com certeza. Obrigado. Tem mais alguém que queira fazer alguma... Mais alguém? Posso fazer um... Só um pouquinho, Giovana. Comentário Vamos passar até para o sobre público aqui primeiro. Oi. Eu quero fazer uma pergunta direcionada para o Tarcísio, mas se as outras quiserem comentar, fiquem à vontade. Me chamou a atenção sua fala, porque ela distou um pouco da fala da Giovana e da Dulce, à medida que o tipo de pesquisa que você fez, voltada de forma mais mercadológica, não aborda o sujeito diretamente. Você vê o que eles falam, mas você não pergunta coisas para eles. Eu já vi diversas pesquisas com esse objetivo mercadológico, inclusive tem, principalmente na área de séries de TV, tem toda uma discussão sobre como os canais devem se portar com relação a fãs e tal. E, assim, elas têm um direcionamento, que é meio óbvio dentro da área, mas elas acabam não enxergando o que o fã realmente faz. Ela busca ou um tipo de produção específica, ou um tipo de fala específica, ou um tipo de manifestação específica. E, no entanto, os tipos de manifestação e os tipos de produção dos fãs nunca são realmente explorados. Como você vê esse recorte? É muito interessante essa pergunta, porque até algo que eu anotei da Dulce, que eu vou pesquisar para aplicar também, que é o seguinte, falei sobretudo, né, sobre esse tipo de pesquisa focada em monitoramento, que utiliza dados não obstrutivos, né, que estão disponíveis de forma pública, e a gente tem esse grande desafio de utilizar isso e entender o que as pessoas estão fazendo de fato. Então, a gente viu muito também, nesse caso específico do artigo, o Twitter como uma interface para outras práticas. Então, como a gente estudou o fã do ponto de vista também do seu cotidiano, além do que ele fala sobre os produtos específicos, as novelas pesquisadas, havia alguns traços, alguns dados que se referenciavam a outros ambientes. Então, por exemplo, na amostra, foi uma amostra grande, né, mais de 1.000 pessoas, no principal estudo, havia referências a blogs fora. Então, a gente pode começar a fazer uma hierarquização de tipos de personas dentro desse grupo de fãs dessas novelas. E dentro dessas personas tínhamos algumas que eram as mais gerais, por assim dizer, que é quem utiliza as mídias sociais para questões, sobretudo, relacionais, publicam uma grande quantidade de selfies, é um uso voltado a si, mas também acompanha e menciona alguns produtos. Você tem um perfil religioso, que foi bem a gente descobrir, quer dizer, de uma religião específica, que rejeitava, em parte, a novela, mas mencionava do ponto de vista de negação de algumas práticas. Estava mostrando na novela
mulher beijando mulher. Está mostrando na novela essa coisa de aborto que não pode ter, né? Mas, de certa forma, tem uma relação ali como de afirmação contra, mas também um perfil específico de muito engajamento relacionado ao produto, que, de certa forma, seria o fã a rigor. Então, até a gente fala de estudos de audiências, utilizando essa metodologia, mas não necessariamente toda essa audiência monitorada é fã. Mas dentro dos fãs, geralmente existem referências a outros produtos e outros ambientes que esse tipo de informação pode ser buscada. Nesse estudo específico sobre novelas, a gente não utilizou esse método, mas aí outro método que a gente se inspirou na Elizabeth Dubois, acho que é da Inglaterra ela, que ela chama Trace-Based Interviews, entrevistas baseadas em traços. Esses traços são traços digitais. E, basicamente, ela utiliza alguns aplicativos ou ferramentas de monitoramento para coletar informações sobre as pessoas. Então, por exemplo, você autoriza eu coletar 3 meses de tweets seus, ou você autoriza eu coletar todas as páginas que você curte no Facebook para a gente conversar sobre isso. Por exemplo, você gosta de Harry Potter e você gosta de Dostoiévski, para falar da polêmica da semana, né? Como você gerencia os dois aí? Você acha que um tem mais valor que o outro? Então, na verdade, são coisas que, eventualmente, o usuário não lembra que registrou, que se afiliou nas mídias sociais, mas quando ele vê o dado, eu curti por causa disso, eu falei disso por causa daquilo outro. E aí, para dar a palavra, eu queria aproveitar e pegar esse gancho que eu anotei aqui, quando você fala de Deleuze e Guattari, que fala sobre o uso da relação de mapas e diagramas, né, na produção de subjetividades como um método de pesquisa processual amplo. Eu lembrei desse trabalho da Elizabeth Dubois, que a gente replicou em algumas pesquisas específicas, que é utilizar o sujeito, o participante de pesquisa, para que ele fale sobre seus próprios dados. Eu queria saber se, na sua tese, tem algo relacionado a isso, porque me parece que, de certa forma, ajudaria a contrapor algumas dificuldades, né? Você é o de fora que está falando, que está analisando. Existe algum tipo de colaboração desse tipo? Eu acho que tem os dois lados. Tem aquela cidade que eu imagino, aquela cena que eu imagino, aquela conjunção cultural que eu imaginava antes de começar a pesquisar, que eu imagino agora, que também é uma construção, e tem a desse informante, né, desse fã, quando ele vem fazer essa mentalização sobre a cidade ou sobre a sua atividade na cidade, né? Porque o que me interessa mais, na verdade, são as práticas dessas pessoas, né? Então, quando ele começa a pensar sobre suas próprias práticas, ele constrói esse mapa mental, né? Ele constrói também a sua subjetividade nisso. Então, eu acho que é um encontro de subjetividades nesse sentido. E é até bom tu levantar essa questão, porque, obviamente, a gente não dá conta de pensar todas essas nuances, né? Quando você está escrevendo o teu próprio trabalho, você fica muito focado naquilo do resultado. Mas é algo também para se pensar a partir disso como um desdobramento desses estudos que a gente está criticando também, que são uma autocrítica, né, dos estudos de recepção e consumo ou de análise de audiência, que vem, às vezes, então nós estamos falando de uma subjetividade onde a subjetividade não é importante, né? Nós estamos falando de conhecer um sujeito e não dar espaço para essa subjetividade ser construída com ele, né? Então, é uma questão bem interessante que tu levanta. Mais alguma pergunta? Tá. A minha é bem rapidinha, assim, acho que vamos encerrar esse bloco, eu e o Hélio, vou fazer em bloco, porque a gente tem ainda mais um painel e a gente tem um parabéns aí para cantar. A primeira, assim, Giovana, na verdade, quando tu estava falando, né, isso, na verdade, já era uma questão que eu ia te trazer na orientação, mas vou fazer publicamente. Já que estamos nesse momento. Eu acho que é importante, sim, tu ter esse desconforto em relação à questão das fotografias. Isso te dá uma, dessa exposição que tu falaste, né, enquanto fã e pesquisadora. Isso demonstra que tu está tendo uma vigilância epistemológica em relação ao teu objeto. E também, assim, queria te comentar que é uma questão ética também, uma vez que, por exemplo, tu assim como as blogueiras, tu também começou a receber material das editoras, que eu lembro, gratuitamente,
E isso também tem que ficar destacado no teu processo, que tu não está fazendo um trabalho nem para glorificar as fãs, nem para glorificar as editoras, que tu quer entender essa cadeia desse processo produtivo, para que isso fique bem esclarecido na tua documentação metodológica. E é só uma observação, assim, senão também, para que não pareça assim, é uma pesquisa comprada, que nem a da indústria farmacêutica, lá, que a gente ouve, enfim. Não que seja isso, só estou comentando porque isso é importante que a gente problematize essas questões também, essa relação que é tensa. E aí uma questão para a Dulce, que é, bom, primeiro, eu acho interessante no teu trabalho, principalmente essa questão da relação geográfica, que é pouco trabalhada ainda, com exceção de uma ou outra pesquisa mais focada em fan pilgrimage, que é a relação com a geografia mesmo. No entanto, assim, eu não vejo essa tensão tão grande que me parece com a questão dos estudos de recepção. Eu acho que eles todos vêm de uma mesma tradição, audiência, recepção, fãs, subculturas, celebridades, eles são todos na mesma... Eles têm diferenças, especificidades, mas eles são partes de uma mesma constelação, já que se falou tanto em Deleuze e Guattari, uma constelação conceitual. Então, eu particularmente não vejo isso. Eu acho que as tensões elas precisam ser colocadas. Obviamente que eu acho que o termo recepção, hoje em dia, ele é bastante problemático e ele não dá conta. Assim como, às vezes, fãs não dá conta, assim como nenhum termo que a gente usa dá conta. Mas eu acho que a gente tem que se apropriar do que é melhor e do que é pior de todos os estudos, essas articulações aí que foram faladas no outro painel, com outras áreas. Por exemplo, tem gente na administração estudando fãs, tem gente estudando outras coisas, mas que fazem intersecção de gênero, de idade, que no momento é a minha preocupação é a questão da idade, menos hoje em dia, menos a questão outras, assim. Então, eu acho, só nesse sentido, também um comentário. E, por fim, para o Tarcísio, assim, acho bem interessante a questão dessa problematização dos métodos digitais. E fico pensando que também os métodos qualitativos também já falavam um pouco desse feedback. Eu acho que eu também já tive algumas problemáticas em relação a isso, de fazer uma pesquisa e a pessoa ir lá alterar nome de comunidade, alterar coisas no pós. Então, eu acho que isso é parte, eu acho que essa proximidade nos traz esses outros problemas também. Hélio, eu ia ser sucinta, mas não consegui, desculpa. É mais direcionada para o Tarcísio. A minha pesquisa é sobre fãs de futebol, mais especificamente sobre torcedores do Grêmio. Então, eu quero tentar encontrar algo que possa ser característico, assim, identitário, dessa torcida. Por que a torcida do Grêmio é diferente das outras? Ou também encontrar nuances ou subgrupos específicos que tenham comportamentos específicos, que eu acho que aí também pode se aplicar um pouquinho a Dulce, né? Mas a minha dificuldade no momento é a seguinte: eu ainda não tenho acesso ao equipamento para eu fazer uma pesquisa de Big Data e nem experiência com metodologia, tá? Eu já acompanhei, né, a pesquisa do Malini, eu li o livro Internet é a Rua, já troquei umas figurinhas com ele e tal. Só que o que a gente observa na pesquisa pregressa, não agora atual, daqui para frente, que ele fez, é que tudo é muito mais quantitativo e tudo muito baseado em tags ou baseado no usuário do Twitter em si. Eu fiz algumas experiências informais. Então, cada jogo do Grêmio fora de casa que acompanha pela TV, tentar pegar a impressão do torcedor que acompanha na segunda tela, principalmente pelo Twitter. E aí eu vou acompanhando ali o avançar dos trending topics em Porto Alegre ao longo do horário do jogo, né? Começo 1 ou 2 horas antes, as 2 horas durante o jogo, mais 1 ou 2 depois, para acompanhar uma repercussão, e que não existe um padrão em relação a isso, nenhum. Aí eu tentei fazer também uma busca presencial, assim, tentar fazer um mapeamento, pegar o ônibus e ir para a arena do Grêmio com a torcida. Se tem gente de torcida do Grêmio da geral dentro do ônibus, é uma coisa. Se não tem ninguém da geral, é outra. Se o jogo é um jogo importante e lota o estádio, é uma coisa. Se não tem, é outra, né? E então eu queria tentar encontrar uma forma, ou entender pelo menos, não sei se tem como explicar,
a partir do uso desses métodos, depois mais a gente vai ter que ler o teu livro também, como eu faço para encontrar uma quantidade de dados suficiente para dar conta de certas informações, acompanhar isso ao longo do tempo, para encontrar algumas nuances específicas, e, ao mesmo tempo, quando é que eu vou ter que sair do online para presencialmente encontrar alguns rastros? Então, acho que sobre essa questão da inconstância, né, dos dados, teve um dos projetos que a gente fez, foi o maior, né, com ela, a gente teve essa dificuldade até da própria coleta, né, de 1.500 usuários, no período de 3 meses de coleta, 10%, acho que foram 152, mudaram o username. E a coleta é baseada em username. E aí você tinha um username de todos os tipos, sei lá, Juliana Bieber. E até alguns que acho bem curioso. Eu não vou falar o nome porque ela mantém esse nome até hoje. Todo mês eu procuro porque eu acho muito curioso. Que é, desculpe a palavra, mas piroca do X. Esse X é o ídolo, eu não vou falar qual é o ídolo, porque senão vocês vão descobrir qual é a usuária. Mas é uma menina de 18 anos, na época do estudo, hoje deve estar com uns 20, que manteve esse username durante toda a pesquisa. Era quase nosso mascote, olhar esse perfil, e continuou. Ao contrário de outros que mudam a depender do ídolo, né? E aí a gente achou bem isso interessante, porque a gente se chocou no primeiro momento, né? Aquela coisa um pouco moralista, de ver uma quase adolescente com esse username ali, com 2.000 seguidores, várias pessoas da escola dela, mas é esse username. E aí essa própria mudança gerou bastante informação para a gente na hora de comparar. Por que é que mudou e mudou de qual referência? Geralmente eram referências a ídolos, a artistas, né, de música, ou alguns atores, atrizes, por exemplo, Monica Iose, Justin Bieber, Rihanna. Mas, realmente, como a Adri falou, né, todo tipo de pesquisa tem essas dificuldades, e aí, quando se tenta fazer algo misto entre o quant e o qual, isso também acaba escalando um pouco. Mas, na maior parte dos casos, as ferramentas ajudam a resolver esse problema. Esse caso do username, que era algo que a própria API do Twitter não oferece, né? Então, a gente teve essa dificuldade. Sobre a definição de tamanho de escopo, né, de usuários, eventualmente, de fãs, né, para se observar, tive um desafio num trabalho final do Augusto, até aluno da AD, né, na pós, que ele estudou também a turma do Game. Inicialmente, o objetivo era monitorar alguns torcedores durante um tempo. Só que, devido à capacidade de investimento, de conseguir ferramenta, não foi desse modo, se monitorou o que se falava sobre o game. E a gente tem tido bastante essa dificuldade, trabalhado em desenvolver e capacitar nossas equipes sobre métodos mistos, por esse problema e pela crescente restrição de dados, né? Por exemplo, o Facebook hoje tem uma restrição gigantesca à coleta de dados, e você consegue coletar dados das pessoas se você enganar elas, basicamente. A Cambridge Analytica, né, que fez a campanha do Trump, por exemplo, conseguiu dados de 200 milhões de pessoas, mas enganando. Porque eles fizeram joguinhos, quem é você em Game of Thrones? Quem é você em Avenida Brasil, digamos? Quem é você em Scandal, por exemplo? E as pessoas autorizavam o aplicativo, só que na autorização tem. Esse aplicativo vai coletar X dados, Y, Z, etc. Ninguém lê isso, a não ser que seja algo relacionado a questões financeiras, né? E autorizaram. Então, isso deu um tiro no pé na própria pesquisa, porque o Facebook começou a mudar mais regras a partir daí. Então, a gente tem trabalhado muito em utilizar o digital também no sentido de fotodiário. A gente fez um estudo recente sobre pessoas procurando apartamentos e por que elas estão procurando apartamentos, ou seja, o contexto da família, né? A pessoa que quer começar a morar sozinha, ou divorciado ou divorciada, e assim por diante. E um dos nossos desafios era entender como a pessoa se relaciona com a casa. Com a survey, pegamos alguns dados, survey por telefone, na questionário, mas queríamos entender olhares sobre a casa. Mas as pessoas não publicam tantas fotos no Instagram, sobretudo algumas faixas etárias, sobre suas próprias casas, por medo. Então, a gente cruzou os dados de acompanhamento nas mídias sociais durante um tempo com um fotodiário, para tentar resolver isso. E aí, uma tecnologia que, eventualmente, você possa avaliar, ainda não avaliei, porque eu vou qualificar para entrar em contato com eles,
É um grupo da Dinamarca que se chama Digital Footprints. Não sei se você chegou a olhar. Que eles desenvolveram um aplicativo no Facebook. Até onde eu sei, é o único com esse viés, que é um aplicativo, você passa o link para uma pessoa, a pessoa autoriza, e tem todo o processo de rigor científico e de ética, né, para a pessoa entender exatamente o que vai ser feito. Então, por exemplo, eu peço, Hélio, eu preciso coletar o que você fala e os seus likes durante 2 semanas. Acabando 2 semanas, isso vai ser cancelado. E aí eu estou esperando qualificar para testar essa ferramenta, que até onde eu sei é a única que faz esse tipo, com esse viés tão intensamente rigoroso, né? Por ter sido feito num grupo de pesquisa. Eventualmente, isso possa ajudar, uma vez que você acaba triangulando, né, a experiência presencial, o que é possível coletar no Twitter, e esse grande ponto cego que a gente tem em pesquisa hoje, que é o Facebook. Posso fazer um convite? Pode. Em relação aos estudos de recepção e consumo, a gente está lançando um livro na terça-feira, na Feira do Livro, às 19h30. É sobre os estudos que se fazem no Brasil em teses e dissertações. É a 3ª edição desse estudo, é coordenado pela professora Nilda Jacques, lá da URGS. E tem 3 capítulos que eu acho que podem interessar, que é um é sobre estudos de juventude, o outro é sobre estudos de mídia, e o terceiro que é sobre estudos de fãs, na qual participamos eu e a Sara, e mais alguém que deve estar aqui, talvez, que participe do livro, se eu esqueci, mas, enfim, fica o convite. E o merchan. Bom, a gente vai ter que fechar aqui as perguntas para a gente poder adiantar para o próximo. O próximo painel é sobre teorias que são usadas nos estudos de fãs, e quem vai coordenar a mesa é a Sara, que a gente vai continuar em casa, portanto. Sim, eu ia só apresentar para daí formar a mesa e tal. Que a Sara é doutoranda aqui na URGS em Comunicação e Informação, fez o mestrado na Unesp de Bauru e atualmente está trabalhando com cibercultura e estudos culturais, com enfoque em processos desenvolvidos pelas audiências. E aí ela vem falar um pouquinho, vem mediar a mesa com os próximos convidados, que depois ela dá uma apresentada. Tchau, Gil. Tchau, gente. Foi muito bom participar.